Bom dia, professores, professoras. Estamos iniciando o nosso 22º encontro formativo de planejamento do tema 7, referência 5, avaliação interna. Vamos aos nossos combinados de sempre, né? Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta e a gestão do tempo durante as nossas falas. Para a agenda de hoje, nós teremos 8 minutos para introdução e acolhimento, 10 minutos para o Pensando Junto, 10 minutos para revisão do tema, 45 minutos, né, para elaboração do planejamento. Relembrando, né, antes disso, do planejamento, nós faremos, né, alguma revisão das rubricas e teremos 2 minutos para o encerramento, né, do nosso estudo de hoje. De acordo com o nosso cronograma, nós já realizamos a apresentação do tema, né, no dia 7 de novembro, e hoje, dia 14, estamos fazendo o nosso encontro de planejamento. Nessa semana, já alguns professores já se manifestaram. Bom dia, Cássia. Em relação à execução, né, do planejamento, que nós faremos, né, hoje também, tá? No dia 11, né, até o dia 5 de dezembro, é o espaço que nós teremos para o agendamento dos diálogos formativos, né, através de observação e feedback, e no dia 5 de dezembro, a gente faz o encontro de socialização, onde a gente encerra essa temática. Quais são os objetivos do nosso encontro de hoje? Primeiro, revisar os principais conceitos referentes ao tema 7, avaliação interna, e planejar uma prática para a temática avaliação interna. Aqui para o acolhimento, nós temos a imagem aqui do menino, né, Lucas, aqui, e aí está contando aqui a história dele, que Lucas é um aluno dedicado do 6º ano, participativo e aplicado nas atividades diárias. No entanto, nas avaliações formais, sua realidade se transforma. Ele sofre de insônia antes das provas, sente dores físicas no dia do teste e, mesmo bem preparado, tem brancos durante a aplicação. Este paradoxo revela um problema comum. Um estudante que domina o conteúdo nas aulas rotineiras, mas não consegue demonstrar seu conhecimento nas situações formais de avaliação devido à ansiedade e às experiências avaliativas frustrantes que o acompanham ao longo da sua trajetória escolar. Então, assim, a gente se depara, né, na nossa realidade, no nosso cotidiano, muitas vezes comigo já aconteceu, e acredito com alguns de vocês também, a gente encontrar alunos dessa natureza, ou seja, eles trabalham bem durante as aulas, têm uma certa facilidade, demonstram um certo domínio, mas no dia da prova eles se sentem, né, assim, dá branco, não consegue dormir, passa mal, tem uns que choram, já tive aluno que chorava, né, no dia da avaliação, era necessário tirar da sala para acalmá-lo, para depois voltar, para tentar fazer, né, então, e assim, isso durou, assim, praticamente, eu lembro que eu tive um aluno, assim, que esse problema durou quase um ano letivo inteiro, então é uma situação que a gente precisa também saber lidar, né, na hora da avaliação. Então, de acordo com a situação desse aluno, considerando esse caso, que estratégia e instrumentos você sugeriria para, número 1, ressignificar sua experiência com avaliações, reduzindo a ansiedade e o sofrimento? Que sugestão de estratégia, né, um instrumento, a gente pode sugerir para permitir que ele demonstre todo o seu potencial, rompendo essa barreira entre o que sabe e o que consegue expressar numa prova? Então, gostaria que né, alguns de vocês, ou todos vocês,
se manifestasse em relação a isso. De que maneira vocês acham que a gente pode ressignificar essa experiência? Ou seja, o que fazer para fazer com que esse aluno consiga, né, realizar as suas avaliações, as suas atividades de maneira tranquila, sendo que durante o dia, ou seja, no cotidiano dele, ele consegue demonstrar que aprende. Mas o que fazer para que ele possa depois ter tranquilidade para fazer uma prova? Quem gostaria de falar em primeiro lugar? Posso apontar alguém para falar alguma coisa? Cássia, pode falar. Bom dia. Bom dia. Não sei se o que eu vou falar encaixa bem com isso, mas falando do tema avaliação, eu lembrei do 9º ano, que eles passaram o ano inteiro se preparando para o SAEB. Aí o que a gente fez nos últimos dias? A gente tirou um pouco a pressão deles, né? Deixou uma aula livre, levou eles na quadra, e aí a gente teve aquela conversa que, para eles não ficarem nervosos, ansiosos, que preparados eles estavam, né? Trabalharam muito para isso e que tinha chegado a hora deles brilhar, né? Foi mais ou menos essa nossa fala com eles, para deixar assim um clima mais agradável, mais tranquilo, porque eles já sabiam da importância dessa prova, né? De tanto que foi comentado, foi organizada toda a escola em função disso. Então, nos últimos dias, a gente deixou mais tranquilo, tirando um pouco o peso de cima deles. Com certeza o que você falou tem tudo a ver, ou seja, através do diálogo, né, também, né, a gente pode, tendo argumentos, dizer para o aluno que é uma avaliação, né, ele se preparou e tudo mais, e que, né, com confiança naquilo que ele produziu, naquilo que ele fez, ele pode realizar essa avaliação com tranquilidade. A pressão, a gente sabe que em toda a escola, né, do Paraná, nessa prova do SAEB, aconteceu sim, na escola que eu trabalho também, né, eu via muito a movimentação dos professores dos 9º anos, né, em função do trabalho que deveria ser realizado, e agora fica a ansiedade do resultado, né, mas o resultado ainda demora um pouco, né. Então, assim, o que você falou tem tudo a ver, e muito obrigada pela sua participação, tá? Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? O que fazer, por exemplo, para permitir que ele demonstre o seu potencial? A Cássia falou sobre o dialogar, né, e tirar do aluno o peso dessa responsabilidade, mas que outras atitudes a gente poderia demonstrar, ou então proporcionar para esse aluno, para que ele possa colocar todo o seu potencial e possa romper essa barreira entre o que ele sabe e aquilo que ele consegue expressar numa prova. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Bom dia, Fernanda, vamos lá. Bom dia. Talvez utilizar instrumentos diferentes, né, para que ele possa demonstrar o que ele sabe dentro daquilo que né, encaixa mais com a personalidade dele ou algo do tipo. Por exemplo, e também um instrumento que tira um pouco essa questão da pressão dos alunos, por exemplo, a prova escrita com cola, por exemplo. Isso. Então, o aluno, ele estuda ao elaborar a cola e munido daquele pedaço de papel, ele se sente mais seguro para desenvolver a prova e ainda assim estuda, e é isso que a gente quer, né, no final das contas. E engraçado que eu pensei nessa estratégia hoje, eu acho que você adivinhou meus pensamentos, porque eu já conheço professores aqui na escola que já utilizou essa técnica e deu muito certo em relação a esse tipo de problema. Pode falar, Rodolfo. Obrigada, Fernanda, pela participação. Além dessa parte de usar a cola, que ajuda muito, os alunos conseguem realizar bem a prova, até eles não ficam mais querendo colar, digamos assim, né? Sim. Eles já usam a própria cola que eles fazem. Também o uso, no caso nosso, da matemática, né? O da calculadora também. Sim. Eu sei que tem muitos professores que são contra e tal, a calculadora, o uso dela. Eu também era bastante contra, eu não gostava de usar a calculadora, deixar eles usarem.
Uhum. Depois que, com o tempo, eu fui permitindo eles usarem a calculadora, ficou muito mais tranquilo, assim, a avaliação para eles. Sim. Tipo, cálculos ali que fazem mais rapidamente daí, né? Que eles já Uhum. sabem fazer, tipo, Sim. no sexto ano, que eu trabalho com eles desse jeito, no começo do ano eu não deixo eles usarem a calculadora, né? Porque eu tô Sim. ensinando a eles a fazer os cálculos na mão, né? As continhas, Uhum. armar a continha e tal. Mas Sim. agora, no final do ano, que eles já aprenderam todo Uhum. o esquema ali das contas e tal, aí eu Uhum. permito eles usarem calculadora. Tem até alguns alunos que, mesmo permitido, eles falam, não vou usar, professor. Então tá bom, você não usa. Não, Mas aqueles que usam, né, eles conseguem ir, né, melhor na prova, digamos, do que antes, né, que eles tinham dificuldade, às vezes, de tempo, né, eles demandam muito tempo fazer, armar a continha e realizar. Eu tinha uma sim. aluna que ela demorava, tipo, muito tempo pra fazer a prova e até precisava de um tempo extra ali na Uhum. biblioteca ou com o pedagogo para fazer a atividade. Ah, Uhum. e agora, com a calculadora que eu deixei no final do ano ela utilizar, ela conseguiu resolver muito mais rápido a prova, ela não precisou desse tempo extra. Então, eu Isso. percebo que os alunos têm, sim, a dificuldade, às vezes, de questão de tempo, de conseguir fazer o raciocínio rápido ali para fazer a conta, Uhum. mas a calculadora dá esse auxílio para eles, né? Ah, Sim. professor, mas eles não vão ter isso lá no ensino médio, no vestibular e tal. Uhum. Mas é uma forma de tentar Uhum. ajudar nessa parte, né? Eu não sei explicar direito se está fazendo Não, sentido ou não. mas eu estou entendendo completamente a sua explicação e concordo com você. Eu também, eu lembro que porque eu comecei primeiro, né, com matemática, e você viu, eu comecei nos anos 90, né? A gente já tinha a calculadora, mas no princípio eu não utilizava, mas de repente a gente foi percebendo que a tecnologia ela foi entrando aos pouquinhos na educação. E a calculadora ela pode ser utilizada como uma ferramenta pedagógica para você usar na hora do cálculo, principalmente da prova. Eu acredito assim que quando a gente está ensinando ali o algoritmo do cálculo, ensinando o processo de resolução daquele tipo de cálculo ali, é interessante que você dê aquele tempo para o aluno fazer isso manualmente, usando papel, usando lápis ali, tudo, né, fazendo os cálculos. Mas depois que ele domina o raciocínio, principalmente na hora da prova, o uso da calculadora ajuda bastante. É lógico que eu lembro que parece que uma vez no Rio Grande do Sul, num vestibular, houve a permissão para que os alunos usassem calculadora. Depois, em outras universidades, eu nunca prestei atenção. Mas, assim, no vestibular eles não vão usar. Mas quando eles forem para o vestibular, eles já estarão maduros, já são, né? Já são jovens, já mais assim, experientes e tal, e eles vão ter mais agilidade de cálculo, né? Mas para o nosso tema aqui hoje, que é fornecer condições para o Lucas aqui fazer a prova dele, a calculadora seria assim um instrumento que valeria, assim, que daria para ele ganharia confiança. Da mesma forma como a Fernanda falou ali, de permitir que eles façam uma cola e durante a prova ali, né, ele possa usar aquele material que ele produziu também, né, usar instrumentos que favoreçam, assim, o diálogo também, como acho que a Cássia, né, que falou primeiro. Então, cada um de vocês deu uma sugestão pertinente em relação a isso. Então, são questões que a gente, às vezes, se depara com ela na sala de aula e, às vezes, a gente fica sem ação, sem saber que atitude tomar. Mas as ideias que vocês deram vêm bem de encontro ao que nós estamos, assim, refletindo aqui agora nessa parte do acolhimento, tá? Dando continuidade nos nossos trabalhos, agora aqui vamos fazer a retomada do encontro de apresentação. Esta é a professora Malu. Durante sua jornada no Formadores do Estágio Probatório, ela participou de um encontro formativo que a fez refletir sobre o seu aluno Lucas, que costumava sentir fortes dores de barriga antes das provas e, por conta da ansiedade, não conseguia demonstrar todo o seu conhecimento. Inspirada pela formação, Malu decidiu repensar suas práticas avaliativas. Ela desenvolveu estratégias e instrumentos mais significativos com o objetivo de criar um ambiente seguro e acolhedor onde o Lucas e todos os demais estudantes pudessem expressar com confiança aquilo que de fato sabem. Para isso, ela revisou alguns aprendizados. Então, o que que ela fez? Ó, uma das estratégias adotadas foi a aplicação de uma avaliação diagnóstica antes de introduzir um novo objetivo de aprendizagem.
Essa abordagem permitiu que a professora identificasse de forma ágil e simples os conhecimentos prévios dos estudantes. Com os resultados em mãos, ela pôde mapear o ponto de partida real da turma e assim adequar suas escolhas metodológicas de maneira mais assertiva e personalizada. Dessa forma, o planejamento passou a ser guiado pelas reais necessidades de aprendizagem dos alunos, potencializando o processo de ensino. Então, nesse texto aqui, né, nessa parte aqui, está dizendo a maneira como a professora utilizou, né, quer dizer, ela usou a avaliação diagnóstica como um ponto de partida para adequar, né, os instrumentos e o planejamento em função dos conteúdos que ela estaria trabalhando, tá? Ao longo do período, ela combinou metodologias ativas com explicações dialógicas, criando um ritmo dinâmico e participativo em sala de aula. Paralelamente, adotou estratégias e instrumentos de avaliação formativa, garantindo feedback constante, acompanhamento contínuo e oportunidades de melhoria para os estudantes, o que também ajudou a definir critérios mais claros e justos para a avaliação, ou seja, esse texto ele está indo de encontro às rubricas, né, que quando a gente analisa ali, para a gente poder fazer o nosso planejamento aqui, está prevendo todas essas ações que estão descritas nesse texto. Ó. Com essa abordagem, percebeu que obteve informações em tempo real sobre os avanços e as dificuldades dos alunos, permitindo que ajustasse suas práticas pedagógicas conforme a necessidade, verdadeiramente ajustando a rota durante o percurso, né? Então, a gente vê aqui que a possibilidade, por exemplo, de uma ação diagnóstica antes de iniciar um conteúdo e depois, consequentemente, uma avaliação, porque no nosso dia a dia, toda vez assim, a gente vem lá, conteúdo, né? Explicação teórica, fundamentação, atividade prática, e a gente acumula ali um bloco de conteúdo, avaliação, né? Agora, é importante que a gente tenha sempre em mente que essas avaliações têm que vir de encontro ao tipo de metodologia que a gente utilizou, os objetivos da aprendizagem que a gente elencou, e depois, em função disso, quer dizer, teve um planejamento em relação a isso, e aí, quando isso está bem alinhado, se a avaliação é, por exemplo, uma avaliação formativa, né, que é aquela avaliação que a gente faz depois de cada conteúdo, então a gente vai conseguir ajustar essas questões, principalmente quando a gente tem alunos que têm, assim, medo da aprendizagem, se sente mal e tudo mais. Então, quando a gente tem esse cuidado e esse estudo desse tema, a avaliação interna, quando a gente faz esse estudo, essa reflexão, a gente consegue mudar, né, e adaptar as nossas propostas avaliativas, tá? Para contemplar as diferentes formas de aprendizagem e potencialidades dos estudantes, ela diversificou os instrumentos e estratégias avaliativas, valorizou a oralidade, as habilidades artísticas, a escrita e até mesmo a expressão corporal, permitindo que cada aluno demonstrasse seu conhecimento de múltiplas maneiras. Durante a avaliação formativa, adotou uma postura ativa de acompanhamento, observou respostas, utilizou ferramentas digitais de feedback imediato, circulou entre as carteiras e grupos e realizou intervenções pedagógicas por meio de questionamentos propositivos e desafiadores, ajustando o ensino em tempo real. Então, o que está descrito aqui nessa retomada e relacionando o caso do Lucas com essa professora, né, Malu? Ela está fazendo aquilo que a rubrica está indicando para a gente aqui que é necessário fazer para a gente elaborar, por exemplo, um planejamento no nível 3, no nível 4, né? Então, tudo aquilo que está elencado ali para a gente prestar atenção na hora de elaborar o planejamento está descrito na ação dessa professora aqui, tá? Chegou o momento da avaliação somativa, né? Aquela que ocorre no final do processo para verificar o que cada estudante efetivamente aprendeu e em que nível de proficiência se encontra. No entanto, a professora Malu ainda sente dificuldades em definir critérios claros para essa etapa. Para completar, um imprevisto a impediu de participar do encontro formativo do estágio probatório, que abordaria juntamente com esse tema, né? Justamente com esse tema. E agora, caros professores, vamos ajudar a nossa colega?
Então, assim, que dica vocês dariam, né, ou você daria, para ela elaborar critérios avaliativos claros e justos? De que jeito ela poderia, assim, melhorar a prática avaliativa dela e que tipo de critério ela deveria abordar para fazer isso? Vocês têm alguma ideia em relação a isso? Quem gostaria de colocar alguma dica sobre essa primeira questão? Já ficou claro para vocês o que seriam esses critérios? Ninguém gostaria de dizer nada? Mas eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisinha sobre isso, e aí eu coloquei assim, que critérios eu poderia adotar para avaliar, por exemplo, a equação do primeiro grau, né, ó. E aí eu coloquei aqui assim, por exemplo, se o critério meu é a compreensão conceitual e a terminologia. Esses critérios avaliam se o estudante entende, ou seja, os elementos e a estrutura de uma equação. Então, assim, o critério seria assim, ó, o aluno é capaz de identificar corretamente o que é o primeiro e o segundo membro né, de uma equação através de uma incógnita, né, ó, a variável, um coeficiente, um termo constante. Então, isso seria um critério, né? Eu poderia, assim, identificar os elementos da equação. A definição, ó, o aluno consegue definir com suas próprias palavras o que é uma equação do primeiro grau e explicar o conceito de raiz, solução de uma equação. Então, seria um critério que a gente poderia adotar, né? Ó, isso quando a gente está adotando como critério a compreensão conceitual e a terminologia. Reconhecimento da forma padrão da equação, que é a forma ax mais b igual a zero, né? Ó. Depois, se o nosso critério for avaliar habilidade de resolução, então seria assim, critérios procedimentais, né? Por exemplo, ó, esse critério ele vai focar na aplicação correta das regras. Então, quando o aluno vai resolver, ele sabe direitinho, né? As regras para encontrar a solução daquela equação. Então, isolamento da incógnita, o aluno demonstra a capacidade de isolar a incógnita. Então, na hora que a gente vai avaliar aquele instrumento que a gente preparou, se o nosso critério é esse, a gente vai, assim, não é simplesmente corrigir o acerto ou o erro, né? Assim, verificar isso, mas verificar se ele tem os procedimentos corretos na hora da resolução. Operações aritméticas, ó, o aluno realiza as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com precisão durante o processo, a gente precisa verificar isso é um critério na hora de fazer a avaliação de equação do primeiro grau. E assim a gente vai, né, colocando, assim, por exemplo, aí tem a parte de aplicação, né, de contextualização, como que o aluno, ele aplica o conceito de equação e a resolução de equação na resolução de problemas de forma contextualizada. A gente também pode adotar isso como um critério, tá? Então, seria isso, ó, que instrumentos, né, de avaliação seria mais adequado neste contexto, né? Então, assim, se o aluno tem dificuldade e ele sente ansiedade na hora da prova, né? Que instrumento avaliativo? Isso a gente já colocou ali, mas, assim, que seria, assim, uma prova com atividades, por exemplo, questões objetivas, ou dissertativa, né? Como que a gente colocaria essa questão para o aluno? Então, seria assim, a gente tem que analisar a situação para definir os critérios, né? E o tipo de instrumento adequado para cada contexto, para cada situação, de acordo com a realidade de sala que a gente tem, tá? Até aqui tudo bem? Agora nós vamos para uma questão aqui, pensando juntos, né? Nesse ponto aqui da nossa apresentação, tem uma questão aqui, professores, como o tema avaliação interna pode ser trabalhado em seu componente curricular? Vocês já pensaram, cada um de vocês já tem mais ou menos em mente de que jeito você vai aplicar esse tema na tua prática pedagógica enquanto professor?
Alguém já pode me adiantar alguma ideia no que está pensando? Assim, né, ó, como que vocês vão fazer, qual é o tema que vocês pensaram, que tipo de avaliação vai ser somativa, formativa, como que vai ser a sua avaliação diagnóstica? Vanessa, pode falar. Eu pensei, quer dizer, pensei não, eu já estou fazendo isso, que o planejamento já adiantei algumas coisas, e também a gravação e etc., nesse sentido, como uma continuação da implementação anterior, que eu acho que fica legal, porque a implementação anterior que nós fizemos foi sobre as plataformas digitais, né? Dentro da taxonomia de Bloom, eu escolhi naquela implementação a equação de segundo grau. Aí, já que naquela implementação foi identificar os níveis diferentes de dificuldade e tinha diagnóstica, e eles precisavam fazer uma atividade em plataformas diferentes, eu achei legal pensar numa continuidade e usar o mesmo tema, usando o que foi feito também lá atrás, nessa implementação anterior, como uma atividade formativa, no caso, para ver se aquilo lá ajudou eles a progredirem, a sanar as dúvidas, ou talvez outras dúvidas. Eu até conversei com eles sobre isso também, que de repente sanou uma dúvida, mas apareceu outra, né, de repente. Mas aí eu continuei com o tema equação de segundo grau para fazer essa continuidade. A diagnóstica eu usei o Quizzes, eu fiz um Quizzes com eles. Aí, da outra vez, eu usei 3 plataformas, mas agora uma só. Então, eu fiz Quizzes como diagnóstico, usando o mesmo assunto, e a avaliação formativa com diferentes contextos, diferentes verdadeiro ou falso, marca X, etc., um monte de coisa lá. Formativa no sentido para ver se eles melhoraram em comparação à implementação anterior. Eu pensei em fazer isso, é isso que eu estou fazendo. Muito bem, eu acho que é uma boa temática, um conteúdo bacana também, e que é importante também você fazer, né, estabelecer essa relação entre um tema e outro também, né? Talvez alguém também já pensou nisso, mas é uma possibilidade, eu acho que você está no caminho certo. Mas alguém gostaria de dizer no que está pensando, de que forma vai conseguir fazer essa implementação e desse tema, que é um tema comum para a gente, não é? Que a avaliação interna faz parte da nossa prática no cotidiano. Cada trimestre ali a gente se vê, né, preparando instrumentos e tudo mais, né? O que acrescenta aqui agora é o cuidado maior que a gente tem que ter, por exemplo, com os critérios, com os objetivos, né? Com a forma de avaliação, com o instrumento que a gente vai escolher, que tudo isso são possibilidades. Para isso, por exemplo, aqui, ó, está colocado assim, ó, abra as rubricas, ARBA ou saiba mais, e coletivamente identifiquem possibilidades de implementação, ou seja, a Vanessa já colocou uma ideia que já está, né, escrevendo, já está colocando em prática, né, porque primeiro a gente escreve o planejamento, para depois a gente pensar de que jeito a gente vai implementar, ou seja, vai realizar essa prática, né, vai realizar essa avaliação. Vocês já abriram, todos vocês já entraram no Saiba Mais aqui, e já tem, assim, bem definido, bem delineado para vocês a rubrica ali no nível 3 ou 4, que vocês pretendem elaborar esse trabalho, porque aqui a gente tem o seguinte, ó. Primeiro, pensando nas referências docente e o critério, ó. Na referência docente 5, ela diz aplicar instrumentos e estratégia de avaliação diversificados, né? Então, isso significa que a gente não precisa fazer sempre aquela prova, né, escrita lá, que a gente sempre fez, convencional, e não mudar. Isso significa que a gente tem essa possibilidade de diversificação de acordo com essa referência aqui. E quais são os critérios, né, o critério dessa rubrica, por que ela coloca isso? Ó, desenvolver estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, acompanhando e intervindo estrategicamente no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, esse critério, ele vai avaliar a capacidade do professor de utilizar
estratégias e instrumentos diversificados. E a gente percebe, assim, de acordo com os materiais que vocês vão produzindo, assim, que vocês têm esse potencial. E que nessa formação vocês estão tendo, né, condições de colocar em prática a habilidade criativa que vocês têm, ó, compreendendo e adequando os critérios avaliativos aos objetivos de aprendizagem do seu componente curricular, para acompanhar e intervir estrategicamente no processo de melhoria das aprendizagens dos estudantes. Então, o objetivo é esse, é sempre procurar fazer com que o aluno vença os obstáculos e chegue no final, né, ó, numa avaliação somativa, eficiente, que demonstre a evolução dele no decorrer do processo, né? Aqui eu só vou, assim, passar rapidamente, né, fazendo uma análise aqui da rubrica, até tanto é que eu vou colocar já os 4 níveis, mas, assim, a indicação, a orientação que a gente tem durante tanto o repasse da temática, né, quando a gente apresentou, como agora no momento do planejamento, é que vocês estejam pensando numa prática, num planejamento no nível 3 ou 4, né? E de acordo com o que está escrito aqui, por exemplo, no nível 3, ó, o que vocês têm que fazer em primeiro lugar? Listar os objetivos da aprendizagem. Onde vocês vão buscar isso? No CREP, né, que já tem, até a professora minha tutora, ela passou para a gente, assim, essa semana, assim, como que a gente poderia fazer. Então, vocês sabem ali que no Saiba Mais, vocês têm os links, né, os lugares onde vocês vão buscar esses objetivos de aprendizagem, né, ó. Nas aulas do RCO também, no maisinho lá, quando você vê lá o objetivo daquele conteúdo, depois você pode entrar, né, e saber e procurar o objetivo de aprendizagem daquele conteúdo, daqueles conteúdos que você vai avaliar. Descrever uma estratégia de avaliação diagnóstica. Esse diagnóstico, ele pode ser um diagnóstico rápido ali de 3, 4, 5 minutinhos, né, rápido ali, e a gente tem várias estratégias que a gente pode fazer, né, e além disso, se vocês têm habilidade, eu acho que todo mundo tem, quando você digita ali na IA, você fala, eu quero uma avaliação diagnóstica rápida, né, ó, de tal conteúdo, assim, e escreve bem detalhadamente, naquilo que você está pensando. Aí depois a IA vai te dar a resposta. E você não precisa colocar essa atividade do jeitinho que ela te deu a resposta. Você vai trabalhar em cima dela e adequar aquilo que ela fez para a realidade que você quer. Né, ó? Então, essa é uma possibilidade também. Além disso, lá no Saiba Mais, lá, vocês têm materiais que vocês podem pesquisar e eles te dão essas possibilidades de avaliação diagnóstica, né, ó. Descreve um instrumento avaliativo diversificado. Então, para ser diversificado, vai ser um instrumento onde aparece questões de várias formas, objetiva, dissertativa, de verdadeiro ou falso, essas questões assim, né? Ó. Lista os critérios de avaliação. Então, esses critérios são muito importantes, porque no critério, o que você vai verificar? Não é se o aluno acertou ou errou, mas o processo que ele utilizou, ele domina bem o processo, ele aplica o conhecimento, por exemplo, na resolução de problemas, de que jeito ele, né, ele está fazendo aquilo ali. Quando você vê a resolução da atividade avaliativa, ele demonstra que ele está dominando o conhecimento, né? Eu lembro que, assim, faz um tempão já que eu não dou aula de matemática, mas uma coisa que eu sempre, assim, alertei e falava para os alunos é assim, quando ele está resolvendo, por exemplo, uma equação, eu não quero só a resposta. Eu quero o processo que ele fez. Ele pode até encurtar o processo, mas ele tem que saber de que jeito ele... Assim, qual é o procedimento que a gente ensina. Então, ele conhece isso, principalmente, por exemplo, na equação do segundo grau. Ele resolve primeiro o delta, ele aplica direitinho a fórmula. Depois que ele aplica, ele sabe como utilizar aquilo na fórmula para poder achar o valor de x' e x duas linhas quando a equação é completa, né? Então, assim, e mesmo a incompleta, né? Porque tem equação que tem só uma solução, tem duas ou não tem nenhuma. Ele entende esses critérios, né? Essa situação. Então, a gente tem que observar essas questões e adotar isso como critério na hora da prova, ó.
e depois evidencia a finalidade da avaliação, ou seja, por que essa avaliação está sendo feita, qual é a finalidade dela, né? Tudo mais. Então, assim, se ela é formativa ou é sussomativa. Isso aqui no nível 3. Mas quando você vai para o 4, ó, acrescenta mais alguma coisa, né? Que nem, por exemplo, indica um momento onde você vai fazer uma devolutiva. Então, o que é a devolutiva? Não é só você corrigir a prova e entregar simplesmente para o aluno, não. Mas analisar a atividade avaliativa que eles fizeram, assinalar onde teve mais erro, por que eles erraram, o que faltou, né? E refletir com eles sobre isso. Então, esse momento aqui da devolutiva é importante, ó. Esse acompanhamento também e intervenção ao longo da avaliação, vocês vão criar uma maneira de fazer isso, né? Ó, inclusive, no repasse do tema, teve professor que falou assim, mas na hora da avaliação, o aluno precisa de concentração, precisa de silêncio, então, de repente, certo tipo de intervenção, onde você tira o aluno do foco, daquele raciocínio que ele está ali, não é importante, mas a gente tem que encontrar uma forma de fazer essa intervenção de acordo com a necessidade apresentada pelo aluno no decorrer da avaliação, ó. Evidencia e justifica a finalidade. Então, não é só deixar evidente, né, a finalidade, mas justificar por quê, né, ó, essa avaliação formativa ou somativa. Lista os critérios, tá vendo? Então, assim, vocês têm que se basear nessa rubrica para vocês fazerem. Então, assim, o material, né, referente que vocês podem pesquisar, tá todinho ali no Saiba Mais, que na aula passada, né, eu acessei algumas coisas, eu mostrei para vocês, né, mas nada impede também que vocês usem outros materiais, mas eu acredito que também, assim, cada um de vocês tem potencial para, diante desse estudo que a gente já fez e da prática que vocês vão fazer hoje, também criar os seus critérios, o seu objetivo, né? Ó, você vai pegar lá os objetivos do CREP? Vai, mas você também tem capacidade para criar o seu objetivo de aprendizagem em relação ao conteúdo que você vai avaliar? Tem, tá? Então, desde que ele seja pertinente, esteja relacionado e adequado com aquela intencionalidade que você tem na avaliação, você também pode criar na hora do seu planejamento, tá? O material está lá, o material é um apoio muito importante, ele vai ajudar cada um de vocês a criar o seu planejamento, a pensar na aplicação desse planejamento, porque esse planejamento é para você elaborar um instrumento de avaliação com um critério. Então, o que você vai gravar? Você vai chegar na sala, você vai apresentar a avaliação, quais são os objetivos da avaliação, você vai fazer o diagnóstico rapidinho ali, aí você vai justificar e dizer para eles que você está fazendo uma avaliação com tal instrumento, né, e tal, aí você vai dizer qual o critério, né, e aí eles vão realizar aquela atividade, e durante a realização você vai fazer o quê? Você vai circular pela sala, acompanhando o desenvolvimento da avaliação, e aí você vai combinar no final da avaliação um momento para você fazer a devolutiva ali, né, ó, com feedback e reflexão dos estudantes em função do resultado obtido por cada um deles ou pela sala no geral. Então, nesses termos, mais ou menos, que vocês vão fazer o planejamento de vocês e a prática de vocês, tá? Então, aqui era a rubrica de planejamento e aqui a rubrica da prática, ó. Então, na prática, aqui, ó, eu já até adiantei, né? Ó, explica didaticamente o objetivo. Então, o aluno precisa saber qual é o objetivo daquela avaliação. Apresenta quais são os critérios na hora da prática, né? Ó, indica para os estudantes como e quando vai realizar a devolutiva. Orienta os estudantes sobre como devem realizar a avaliação, né? De que jeito eles vão avaliar, de que jeito eles vão realizar aquilo ali. Então, assim, deixa claro, de acordo com os critérios que você estabeleceu, o que é que você quer que ele realize. Então, simplesmente uma resposta de resolução não é suficiente, porque isso vai depender do critério que você adotou, né? Ó, depois circula pela sala durante a avaliação, então tudo isso aqui a gente já falou, né?
Então, agora, ó, nós temos aqui 10h40, vamos ver agora aqui o que nós vamos ter. Ó, vamos por partes. Aqui agora, essa parte aqui é importante, porque vai dizer assim, ó, após as dicas que vocês deram sobre critérios avaliativos para a professora Malu, vocês já colocaram essa questão, a gente já discutiu sobre isso, ó, ela está até sorridente. Ela é a professora e não desiste tão fácil. Logo quer atingir o nível 4 da rubrica. E para ela atingir esse nível, veja bem, ó, o que vai acontecer? Ela vai começar definindo claramente os objetivos de aprendizagem. Então, agora vocês, cada um de vocês se colocando no lugar da professora Malu, né? Vocês vão estar definindo, ou já definiram, quem já definiu, ótimo, eu acredito que no decorrer dessa semana já deve ter dado tempo para vocês já ter pensado nisso, ó. Depois aqui, ó, consultando o referencial curricular do Paraná, para saber exatamente o que os seus alunos precisam aprender, né? De acordo com a professora aqui, ela já fez isso, ó. Antes de iniciar o conteúdo, ó, aplicarei uma avaliação diagnóstica usando estratégias do Saiba Mais e analisando os resultados da prova Paraná para conhecer o ponto de partida da turma. Então, aqui ela está partindo primeiro do conteúdo, de ensinar o conteúdo, para depois fazer a avaliação, ó. Escolherei instrumentos avaliativos diversificados como atividades práticas ou portfólios, justificando como cada um se alinha aos objetivos que defini, ou seja, precisa realmente ser uma prova. Eu lembro que mais ou menos nos anos 2000, por aí, eu fiz um curso com o Celso Vasconcelos, lá em Curitiba. Eu trabalhava numa escola particular e a gente teve essa oportunidade. Eu lembro que naquela época ele disse uma frase assim para a gente, que prova não prova nada. E aí ele falou dos instrumentos que, de repente, necessariamente, você não precisa avaliar somente pela prova, mas existem outras estratégias que a gente pode utilizar para fazer essa atividade, né? Ó. Deixarei claro os critérios de avaliação. Então, é sempre importante deixar claro, explicando de forma simples o que espero dos estudantes e como serão avaliados em cada aspecto. Então, é nos critérios que a gente deixa claro para o aluno o que a gente quer com aquela atividade, com aquele instrumento de avaliação. Depois, ó, definirei e justificarei a finalidade da avaliação, se ela é diagnóstica, formativa ou somativa, para dar transparência ao processo. Então, o aluno precisa saber disso, né? Ó, tá? E a gente também precisa ter definido para a gente o que representa cada um desses tipos de avaliação. Por que diagnóstica? Porque através dela nós vamos saber alguns pontos importantes para eu poder aplicar, por exemplo, a avaliação formativa ou somativa, né? A formativa é no processo. A somativa é no final, né? Por exemplo, a avaliação do final do trimestre. Ela vai ser uma avaliação somativa, né? E, por último, descreverei como acompanharei meus alunos. Então, o que está revendo aqui? Tudo aquilo que a gente já falou ali na rubrica, e de que jeito, se eu me colocar no lugar da professora Malu, qual é os passos que eu vou seguir para poder fazer, né, essa minha prática e esse meu planejamento de avaliação, tá? Chegou a hora de planejar. O documento para o seu planejamento já está disponível no Classroom, então eu já disponibilizei para cada um de vocês lá, né, o planejamento, o template, onde vocês vão trabalhar naquele modelo para construir toda, né, o planejamento de vocês, e o instrumento avaliativo que vocês vão utilizar para fazer a avaliação. Consulte os materiais complementares para encontrar inspiração e ideias, né? Então, o material, vocês sabem que está lá, tudo no Saiba Mais, que vocês já sabem como pesquisar e informar. Outros recursos também, como IA, ou outros materiais também vocês podem usar também coisas, né? Ideias da experiência pedagógica de vocês, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, durante a trajetória, principalmente aqueles que já têm uma caminhada já bem boa no magistério, já tem uma experiência bacana de avaliação. Então, que tipo de avaliação, por exemplo, vocês já fizeram que você achou bacana?
que necessariamente não precisava ser ou não precisa ser a prova convencional, mas algo um instrumento que você avaliou e que deu resultado e que surtiu efeito, né? Ó, o mais importante, crie um planejamento realista e adaptado ao seu contexto, que você possa colocar em prática dentro das suas possibilidades. Então, pensando no aluno que você tem, na dificuldade que ele tem, né? Que tipo de avaliação você vai fazer que contemple todos eles, né? Tudo isso precisa ser pensado, né? Vamos juntos construir uma proposta que funcione, né? Ó, na prática, no dia a dia nosso, né? Então, agora, vocês têm aqui o Saiba Mais, né? Ó, aqui vocês têm, assim, o link, né, do Saiba Mais, que vocês podem acessar. Vocês têm o link já acessa, né? Se você acessar o material aqui, vocês conseguem copiar o link e já abrir aí para vocês, tá? Mas vocês vão agora entrar no Classroom de vocês, agora são 10h46, ó, vocês têm 45 minutos para trabalhar agora nesse planejamento. Eu vou ficar aqui e durante o trabalho de vocês, se for surgindo alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão me perguntando e a gente vai, né, trocando as informações para a gente chegar num consenso, ok? Agora, um bom planejamento para todos vocês e para a gente depois conseguir, né, ou sair com o planejamento já finalizado ou já bem encaminhado, porque a gente já tem, assim, a semana que vem a gente não vai ter encontro, que é o Dia da Consciência Negra, e depois tem um recesso, né? A gente vai voltar a ter encontro dia 27, mas o dia 27, se eu não me engano, não é 27, não, 28, nós vamos ter um encontro, mas não é um encontro desse tema, é um encontro sobre as mudanças no ensino médio, que foi repassado para a gente ontem, né, no encontro, né, não, na quarta-feira, que a gente teve um encontro de repasse de tema lá e de informações das nossas atividades formativas. Então, eles pegaram esse dia 27, que não teria de encontro, que a gente poderia se realizar, por exemplo, diálogo formativo, mas nós vamos ter um encontro onde vocês vão ter informações sobre as mudanças no ensino médio. Eu não recebi o material ainda, vou receber agora no decorrer da semana que vem, tá? Na quarta-feira. Aí depois, no dia 5, a gente já tem, né, a finalização, onde a gente vai socializar os materiais produzidos por vocês, entre vocês, no nosso último encontro, que vai acontecer no dia 5 de dezembro. Mas a partir da semana que vem, conforme vocês vão terminando o planejamento e tal, se quiser que eu possa, que permita, né, que eu dê uma olhada antes de vocês postarem definitivamente, ou se quiser também, já fez o planejamento, já faz a prática, já grava, já põe ali, para eu já poder ir analisando e já agendando com vocês os diálogos para a gente poder terminar, né, no dia 5 de dezembro, todas as nossas atividades desse segundo semestre, ok? Então, agora, ó, bom trabalho para vocês no planejamento, e qualquer dúvida, eu estou aqui a postos, né, para a gente poder dar alguma orientação, se for necessário, né? E se eu não souber também alguma coisa, eu vou pesquisar e já vou alinhando com vocês, né, e tirando as dúvidas daquilo que vocês possam ter, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. O teu já está quase pronto, né, Vanessa? Tá? Então, já semana que vem, ó, Félix também já está quase pronto, Félix, teu planejamento. Eu já sei o tema, só não está pronto, não. Não? Mas já sabe o que vai fazer? Já definiu o teu tema, tudo certinho? Já vou trabalhar com porcentagens com o sexto ano, porque é um conteúdo que dá para trabalhar de um monte de maneira diferente, e por conta de trabalhar de muitas maneiras diferentes, às vezes as pequenas eles ficam meio perdidos, assim, sabe? Então, vou trabalhar com porcentagem, com desconto, com aumento percentual. Isso, muito bem. Tá no RCO isso, e que também a época de Black Friday, né, também dá para contextualizar bastante. Isso, é muito bom esse tema, né? Tá? Então, tudo bem. Então, agora um bom planejamento para vocês, tá?
Bom, retomando o nosso trabalho de hoje, né? Acredito que vocês já devem ter adiantado bastante o planejamento de vocês, ou quem já tinha pensado em algum tema já deve ter até quase que finalizado ou finalizado. Mas para os nossos encaminhamentos finais, aqui tem o seguinte slide, ó. Período para a realização da prática, observação e diálogos. Vai do dia 11 de novembro até o dia 5 de dezembro. Na verdade, o dia 5 é o nosso encontro de socialização. Então, observando o calendário, nós temos ainda, né, ó, de 17 de novembro a 19, porque 20 e 21 é recesso, então, nesse período aqui, vocês já, se quem tiver né, já preparado tudo, já dá para agendar o diálogo formativo, ok? Aí, depois do dia 24 de novembro até o dia 27, dá também para agendar diálogo formativo, porque dia 28 a gente vai ter o encontro, né, para a gente poder se inteirar das mudanças para o ensino médio de 2026. Então, vai ter um encontro extra que eles falaram, né? Depois do dia 1 de dezembro até o dia 4 ou até o dia 5, porque no dia 5 nós temos aula de manhã, então é importante que a gente já tenha conseguido realizar os diálogos até o dia 4, né? Tá? Porque daí na hora que vocês vão fazer, preencher lá o documento que vocês têm lá, né, como chama, no diário lá, né, que a gente tem que preencher, você já tem o link, né, da prática, o link do planejamento, o link do diálogo, tudo isso já prontinho lá no material de vocês. Então, lembrando, ó, que é um prazo estendido para atender casos específicos. Aí diz assim, ó, considere o tempo do seu professor e todas as demandas que vêm junto ao final do ano letivo. Então, todos nós temos, né, a nossa responsabilidade, a gente também não trabalha só aqui, mas a gente tem as nossas salas de aula, nosso trabalho, finalização de ano letivo, tudo isso vai impactar naquilo que a gente tem que fazer, tá? Ó, eu posso atender vocês nesses dias que eu falei aqui para vocês, mas a gente entra em contato pelo WhatsApp. Também posso atender à noite, se for necessário, ali depois das 18 horas, 18h30, 19, por aí, até umas 8 horas, eu posso fazer diálogo com vocês nesse horário, para quem tiver disponibilidade também, porque às vezes vocês não têm, tá? Mas para a gente agendar, a gente faz como a gente sempre fez, entra ali pelo WhatsApp, vocês me indicam que já querem agendar, e aí a gente faz isso. Se a gente caprichar, eu acredito que até o dia 4 de dezembro a gente já está com todos os diálogos, né, formativos já tudo pronto, e daí a gente já consegue fazer o fechamento desse tema, né, e depois, lógico, se preparar para o ano seguinte, né, ó. O encontro formativo esse já está falando aqui, tá vendo? Ó, conhecendo as mudanças pedagógica, que eu já adiantei para vocês, né? Ó, e a semana de socialização, né? Para a gente, como a gente tem aula sempre na sexta, é no dia 5 de dezembro, né? Então, pessoal, ó, eu agradeço bastante, né? A participação e a presença de vocês nesse encontro, todo mundo presente, vocês estão de parabéns, né? E eu espero que eu tenha conseguido, né, orientar vocês de certa forma, para que vocês possam, mas acredito bastante no potencial de cada um, na criatividade, no empenho, e eu sei que vocês vão produzir planejamentos, né, e práticas maravilhosas para a gente encerrar essa etapa do ano letivo, ok? Tudo de bom para vocês, um bom final de semana, e até o nosso próximo encontro, né, que vai ser, nesse encontro mesmo, para a gente falar aqui, é no dia 28, tá? Semana que vem a gente não tem por conta do recesso, mas os diálogos, e assim, os planejamentos, conforme vocês vão terminando, já vão entrando em contato para a gente já ir agendando e fazer o diálogo formativo, né? Da melhor forma que a gente puder, ok? Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, professora. Tchau a todos. Boa semana. Tchau, gente. Semana para vocês também, tá? Tudo de bom.